A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quero agradecer a todos vocês que tem lá no meu canalzinho vermelhinho, aleluia, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canalzinho, se inscreva, deixa um pedido de oração, compartilhe essa obra missionária. Eu tenho postado vídeos, são 10 segundinhos aqui na plataforma e lá também. Olhe os meus vídeos, olhe o meu short, compartilha, deixa um comentário e abençoa a missionária Josi e se inscreva lá no meu canalzinho, que essa obra missionária venha crescer em tempo e fora de tempo, em tempo de guerra, tempo de paz como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, faltam pouco tempo, aleluia. Olha os sinais nos céus e na terra. Conhecerei essa verdade, e essa verdade vos libertará de todo o mal que está vindo aí sobre esta terra, aleluia. E você é a maioria que ouve a palavra de Deus. Já quero abençoar meus irmãos e seguidores, que Deus possa estar te abençoando. Aquele que abençoa a obra de Deus é abençoado. Oh, glória a Deus. Vamos meditarmos aqui, meus irmãos, em Zacarias 10. Aleluias. Que diz assim, a partir do primeiro: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, lhe dará chuva em abundante, e cada um erva no campo, porque os ídolos têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentiras, e conta sonhos falsos com vaidade e consolam. Por isso chega o seu caminho com ovelha, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho e a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. E dele sairá a pedra de esquina, e dele a estaca, e dele o arco de guerra, juntamente sairá todo o opressor. Que palavra maravilhosa! Deus está visitando, aleluia, a igreja, o povo dele, aleluia, aqueles que têm feito, aleluia, a diferença na casa dele. Deus fala que vai arrancar os bodes. Quem são os bodes missionários? São os pastores, falsos pastores, aqueles que só tiram, aleluia, a lã da ovelha, só enriquece, aleluia, mas para o povo dele ele vai derramar a chuva de graça. Deus vai visitar o seu povo, aleluia, nesses últimos tempo, vai derramar uma unção, o Espírito Santo sobre a vida daqueles que são escolhidos, porque, aleluia, os bodes, aleluia, o inimigo, aleluia, tem usado essas pessoas, aleluia, mas missionário na igreja tem cristão, não, meus irmãos, às vezes não, o diabo está lá procurando quem pode tragar naquele lugar, aqueles que derem lugar para o inimigo trabalhar, e ele vai trabalhar, e ele usa as pessoas, aqueles que dão lugar, aqueles que estão desligados, aqueles que não têm compromisso com a obra de Deus, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Ele fala aqui no 2, porque os ídolos têm falado a vaidade, adivinhações, têm visto as mentiras, conta sonhos falsos com vaidade e consola isso. Segue o caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor, aleluia. Porque acontece tudo isso? Tem adivinho mentiroso que inventa falsas profecias, porque não tem pastor, meus irmãos. E às vezes o pastor, aleluia, ele é o anjo da igreja, e ele tem que estar ligado, aleluia, no céu, aleluia, com as pessoas,
em oração, em jejum, para saber quem é e quem não é. E os inimigos mentirosos, os que contam, os adivinhos que entram na igreja, aleluia, para entregar falsas profecias, aleluia, muitas vezes engana muitos. Por que, missionário? Porque quem conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que eu falo, meus irmãos e seguidores, leia a palavra, fala com o Espírito Santo para te dar uma direção, para que ninguém venha te enganar nesses últimos tempos, nesses últimos dias na terra, porque se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não vão enganar, aleluia. Quando a gente passa a conhecer esta palavra, que esse livro maravilhoso, que é o dicionário do cristão, ninguém vai te enganar, aleluia. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, missionária, aleluia, você está atento às palavras, às profecias, às revelações, os últimos dias que está acontecendo aqui nessa terra, aleluia. Nem tudo que brilha é ouro, aleluia. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa, aleluia, achamos que ela é maravilha, aleluia, mas quando você começa a buscar o discernimento, orar a Deus, aleluia, Deus te mostra outras coisas. Você não é para você se entristecer, é para você agradecer a Deus, porque são últimos dias, vai ter revelações da palavra de Deus, vai ter muitos falsos profetas, que a máscara, aleluia, de muitos já estão caindo, as coisas que estão debaixo do tapete, escondida, adultério, aleluia, vai vir à tona, os mentirosos, as máscaras, as falsidades, tudo que fizerem contra a tua vida, tudo que estão fazendo contra o povo de Deus, vai ser revelado, porque são últimos dias nessa terra, meus irmãos. Você acha que a palavra fala, aleluia, que as pessoas vão sair daqui, dessa terra, sem pagar a conta? Não, meus irmãos, tudo que nós fizermos de bom e de mal, aleluia, Deus vai dar recompensa. Então, o que você tem plantado na vida das pessoas? O que você tem feito? Você tem abençoado? Você tem orado? Ou você é daquelas pessoas como o Salmo, que abre a cova por mão cair, levanta mentira, falsidade, calúnia, mentira, como aqui fala? Porque os ídolos têm falado, os ídolos, vaidade, adivinhos, têm visto mentira e conta sonhos falsos com vaidade, aleluia, com vaidade, conta falsidade, aleluia, trama, persegue, levanta calúnia, inventa que falou, que não falou, fofoca, bebedice, aleluia, tudo de ruim, aleluia, está sobre essas pessoas que fazem o mal para as pessoas, meus irmãos, não estão só fora no mundo, não, estão dentro da igreja, porque o diabo, aleluia, ele usa as pessoas que estão na igreja e ele manda os adeptos dele lá para, aleluia, tirar a paz dos cristãos que estão fazendo a diferença sobre esta terra, aleluia. E se você é um escolhido, aleluia, de Deus, você tem que estar ligado, você tem que estar atento, vocês têm que estar buscando, você tem que estar orando, jejuando, para que você não venha cair na cilada do inimigo, porque os anjos do Senhor, aleluia, acampam ao redor da nossa vida para nos livrar e nos guardar de todo mal. Então, mas você tem que estar atento, você tem que estar orando, meditando na palavra, você tem que estar orando, jejuando, dobrando o seu joelho, intercedendo, aleluia, para os fracos, aleluia. E aí, aleluia, Deus vai te mostrar o profundo e o oculto e o escondido. E ninguém vai te enganar. E você, as revelações que Deus passa, você vai ajudando aqueles que tenham vontade, aleluia, e que são de Deus, aleluia, porque muitos falam que são de Deus, mas já desviou há muito tempo, só fala, aleluia, mas o coração está longe, a vida está longe, a sua atitude está longe, aleluia, porque você já conhece o nome de Deus, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus testifica quando a pessoa é de Deus. Você sente paz, você sente alegria. E você já conhece quando é uma pessoa atribulada, também você já conhece. Então vamos pedir discernimento para Deus, porque são últimos dias aqui nessa terra. Tá bom, meus irmãos seguidores? Beijo da missionária Júcia. E até o próximo vídeo. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E medite no diário. Aleluia. Neste diário. Porque quando você medita, você é mais do que vencedor, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Está trabalhando na minha